E agora eu vou chamar o Marcos Soares, do Instituto Alvo, para falar aqui conosco o que ele tem desenvolvido junto aos nossos jovens e como ele tem... o que ele tem desenvolvido junto à juventude. Tem uma vantagem de falar por último, é que a gente ganha um tempinho a mais. Não ganha. Na verdade, hoje nós já cantamos aqui Let My People Go, né? Você sabe a história do pastor que estava pregando e estava pregando muito além do tempo que tinha. E tinha alguém atrás dele assim, eu tenho hoje 5 aqui, só tinha um. E o pastor lá estava atrás dele falando assim, amém faraó, amém faraó, amém faraó. E ele não estava entendendo, não estava nem pregando em Êxodo. E quando ele terminou, depois de muito tempo, ele sentou lá e falou para o pastor que estava falando amém faraó, eu não entendi, eu não estava falando sobre Êxodo nem nada. Ele falou, não, era para ver se você lembrava o resto do texto. Que texto? Deixa o meu povo ir, né? Então, se alguém falar amém faraó aqui, é hora de eu parar. Eu espero que não seja necessário, né? 4 rapazes foram estudar no exterior. Eles foram para um país diferente, uma língua diferente, tinham que aprender conhecimentos novos e tal. Na realidade, não podia chamá-los de imigrantes ou estudantes estrangeiros, eles eram prisioneiros de guerra. Eu acho que a essa altura, se você já fez a caminhada bíblica, você deve saber que eu estou falando de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram para um lugar para onde você provavelmente não mandaria os seus filhos para estudar, porque era tudo diferente e tudo hostil aos seus valores e à sua fé. Eles ficaram 3 anos fazendo um treinamento lá, porque o Nabucodonosor podia ser qualquer coisa, mas não era bobo, ele queria os melhores. Então ele escolheu os melhores e mandou que eles fossem treinados. Depois de 3 anos, eles foram chamados para uma prova. E é interessante, pode colocar por favor, que o texto bíblico lá em Daniel diz assim, que aqueles 4 jovens, Deus deu uma capacidade, uma sabedoria, inteligência, para saber tudo sobre o Velho Testamento, sobre a lei de Deus, sobre hermenêutica, teologia sistemática. Desculpa. Não, o texto diz que Deus deu a esses jovens sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. De onde? Da Babilônia. Para o lugar para onde você não mandaria os seus filhos. Mas por que Deus os mandou para lá? E por que Deus os fez capazes de conhecerem cultura e ciência da Babilônia? Porque essa foi a chave, a performance acadêmica daqueles rapazes, foi a chave para que eles pudessem entrar na sala de comando do maior império dos seus dias. E sem influência, pelo menos no caso de Daniel, por muitas décadas, naquele lugar. Isso é extraordinário, é ao mesmo tempo desafiador. Nós trabalhamos no Instituto Alvo, uma das nossas áreas é a Plataforma Nós. Plataforma Nós é um programa de 3 anos para alunos de ensino médio, para prepará-los para a carreira acadêmica e profissional, com base em cosmovisão cristã. Nós temos um programa para a igreja, nós temos um programa para escolas, não somente escolas confessionais, porque nós tomamos o cuidado de preparar esse programa, embora carregando a cosmovisão cristã como base, mas sem nenhum tipo de coisa religiosa ou nada assim, para a gente poder ter acesso, inclusive, a escolas públicas, a ONGs, etc. A base do que nós fazemos nesse programa, eu quero compartilhar com você. São 3 coisas que eu queria que você levasse com você. Sabe por quê? Porque assim como os meninos lá, judeus, de quem a gente acabou de falar, seus filhos estão indo para o mesmo lugar. Eu não quero te assustar, porque você já está assustado o suficiente por tudo que está acontecendo, mas eu procurei uma forma de descrever o que é a hora de mandar um filho para a faculdade. E o melhor que eu consegui achar foi uma frase que Jesus usou. Ele falou, eu estou enviando vocês como ovelha para o meio de lobos. É isso que seus filhos exatamente vão passar, já estão passando de fato. Mas é justamente lá que eles precisam estar, porque é justamente lá que eles precisam fazer diferença.
Eles são colocados no chão da vida, na realidade onde as coisas acontecem, assim como Daniel e seus amigos. Então eu quero chamar a sua atenção para 3 coisas que eu considero fundamentais, já que eu vou falar um pouquinho sobre o legado que nós podemos passar nessa área de carreira e espiritualidade. 2 palavras que a gente não consegue colocar muito na mesma frase, mas que precisamos aprender a colocar, e é por isso que eu quero chamar a sua atenção para isso. E pensar um pouquinho sobre o que é trabalho na perspectiva de Deus, o que é carreira, para que você tenha a condição de passar isso para os seus filhos também. A primeira coisa que eu quero falar é que trabalho não é o que você faz para ganhar, ou colocando como está ali, trabalho é o que nós fazemos para produzir, para servir. Não o que nós fazemos para ganhar. A maioria das pessoas não pensa desse jeito. A maioria das pessoas encara o trabalho, inclusive dos cristãos, encara o trabalho como aquele pedágio que eles têm que pagar para poder viver o fim de semana, o estilo de vida que eles querem. Isso é trabalho. Por isso que a maioria das pessoas só consegue entender trabalho como alguma coisa que ele faz e recebe. Mas na verdade, trabalho é o que você faz e passa para os outros. Você sabe por que as pessoas jogam na Mega Sena? Porque quando as pessoas falam assim, se eu ganhar a Mega Sena, o que é a primeira coisa que eles pretendem abolir da vida? Vocês estão jogando, né? Estão jogando. Eles falam isso, não quero mais trabalhar. Está muito em moda hoje aquela história de conseguir minha independência financeira até os 30 anos e nunca mais fazer nada. Você estava dando uma palestra sobre isso, numa igreja, e alguém falou isso, olha, meu filho chegou com essa conversa, ele acabou de assistir uma palestra de um fulano aí, dizendo, até os 30 anos eu vou conseguir minha independência, não vou fazer nada mais. E eu tinha que responder aquilo, vou responder da forma mais suave e delicada que eu puder. E o que eu consegui pensar foi, olha, esse sujeito que diz que vai trabalhar até os 30 anos e depois não vai fazer mais nada, porque conseguiu sua independência financeira, ele conseguiu a façanha de transformar um gênio num perfeito e acabado idiota. Porque se você tem capacidade até os 30 anos de se tornar independente financeiramente, quanto você pode usar dessa capacidade para abençoar os outros? Mas quando você não faz isso, você vira, sabe uma Mont Blanc? Você deve ter uma Mont Blanc lá em casa, uma caneta. Você já usou a Mont Blanc, por exemplo, para colocar no calço lá para a janela não bater? Esse cara vai ser isso, uma Mont Blanc segurando a janela. Ele tem muito potencial, mas ele acha que é para usar só para ele, é para usar a seu favor. Ele tá muito triste com isso. Inclusive até a ideia de aposentadoria é uma coisa que a gente deveria pensar bem, não é? No livro que vocês vão receber provavelmente, eu escrevi um livro há algum tempo chamado Legado, Seu Presente para o Futuro, é sobre a vida de Davi. E eu baseei o início dessa história, da história de Davi, numa fala que o apóstolo Paulo usou a respeito de Davi, dizendo, Davi tendo servido ao propósito de Deus na sua geração, não diz que ele aposentou, diz que ele adormeceu. Quer dizer, ele só parou de ser útil quando ele morreu, é isso que o texto diz. E aí eu fui descobrir o que ele tinha feito de tão importante, e o livro trata disso. Você vai receber esse livro gratuitamente em forma de e-book, né? Você pode depois verificar aí, quem está inscrito vai receber isso aí. Essa história de... Marcos, deixa eu só falar um pouquinho só sobre isso. Nós temos no Totem um QR Code, lá no Legado Connect, que você direciona lá o seu celular e você consegue pegar o e-book que já está disponível para vocês, tá bom? Ok. Essa história, esses dias eu falei para minha esposa, olha, eu descobri uma coisa, fiz umas contas e descobri uma coisa. Eu não preciso mais trabalhar até morrer. Ela ficou surpresa, só que eu tenho que morrer hoje à noite, senão as coisas vão complicar. Então, continuarei trabalhando, porque eu não morri ainda, então assim as coisas vão continuar. Agora, essa é a questão. O que é trabalho para você? Porque dependendo do que você encara como pai, o que é trabalho, é o que você vai passar para o seu filho. A gente faz lá no Instituto Alvo uma mentoria de vida e carreira. Não é coaching, é orientação de vida e carreira com base em cosmovisão cristã, para cristãos ou não, mas eles vão saber que é baseado nisso. E uma das coisas que eu mais percebo é que os pais estão completamente perdidos em relação a como orientam os seus filhos, porque eles próprios não sabem o que fazer das suas carreiras. Porque para eles trabalho ainda é exatamente o que é para todo mundo e não pode ser. Você deve ter ouvido já falar que a palavra que é usada lá em Gênesis 2:15 para cultivar e guardar o jardim, essa mesma palavra, ela é usada também para servir a Deus, a cultuar a Deus, porque culto é serviço. Trabalho é uma forma de culto, é uma forma de cultuar.
Isso é maravilhoso, não é? Não é espetacular ver o trabalho dessa maneira? Mas o que às vezes a gente não sabe é que essa mesma palavra, em outra forma, no hebraico, ela é usada também lá em Êxodo para descrever a servidão do povo de Israel debaixo do faraó. Olha o faraó aí. A escravidão, a servidão. Sabe o que isso quer dizer? Se você entender o trabalho do jeito certo, o trabalho vai ser bênção, o trabalho vai ser até uma forma de culto, senão vai virar escravidão. E se o que você quer para os seus filhos é que a carreira deles seja uma carreira que abençoe, você tem que começar dizendo qual é o conceito bíblico de trabalho, ou o conceito cristão de trabalho. É o que você faz para os outros. Bob Buffer dizia que a vida precisa ser produtiva, não apenas lucrativa. E ele tem razão. Segunda coisa que nós temos que pensar é que produzir cultura está no nosso DNA. Agora, quando eu falo de cultura, não falo só de artes, de dança, de cinema. Cultura significa desenvolvimento. Nós somos criados por Deus com a capacidade de desenvolver coisas. E foi dada essa capacidade ao ser humano antes do pecado. O que significa que Deus queria que o ser humano desenvolvesse muitas questões, muitas coisas, independente de haver pecado. Isso não mudou depois que o pecado entrou. O chamado mandato cultural continua valendo. Nós somos encarregados por Deus de desenvolver coisas, tecnologias em todas as áreas, para o benefício do próximo. E nisso nós glorificamos a Deus. Está no nosso DNA, nós nascemos para isso. Isso que eu estou dizendo é tão verdade que você vai encontrar até pessoas que não conhecem a Deus, que ainda estão mortos nos seus pecados, produzindo coisas espetaculares na própria Bíblia. Você vai encontrar logo no começo, lá em Gênesis, a civilização caída de Caim, sendo pessoas absolutamente talentosas, desenvolvendo tecnologias na área de metalurgia, desenvolvendo instrumentos musicais e tal. Deus nos desenvolveu com essa capacidade, e se até pessoas que não conhecem a Deus, ou que estão separadas dele, mas ainda têm lampejos da sua glória, são capazes de fazer coisas impressionantes, o que não podem fazer os seus filhos, que foram remidos e comprados pelo sangue do Cordeiro, quando eles começarem a encarar as suas carreiras e o seu trabalho como alguma coisa que abençoa e glorifica a Deus no processo? Você não pode deixar de falar isso para os seus filhos. Deus nos chamou para sermos parceiros, ele não precisava disso, mas Deus nos chamou para sermos sócios dele. Sabe de uma coisa? Seu filho talvez daqui a pouco vai começar uma startup e vai buscar o tal do investidor tubarão, que ele encontre um ótimo investidor, mas ele precisa saber de uma coisa antes de começar. Ele já tem o melhor sócio que ele podia ter na carreira dele, o Eterno, o Criador, aquele que é a fonte de toda a boa dádiva e de todo dom perfeito, é sócio do seu filho em qualquer coisa que ele vai fazer, porque desde o começo foi assim e foi para isso que nós fomos criados. Deus podia ter feito tudo sozinho, mas ele escolheu soberanamente nos usar e fazer isso conosco. Às vezes a gente espiritualiza muito as coisas e acha que nós não temos nada a fazer, ou que pelo menos fazer alguma coisa na área da carreira não tem a ver com espiritualidade. Tem sim, senhor. Nós somos parceiros de Deus nisso. Você já ouviu a história daquele pastor que morava do lado de um terreno baldio? E aquilo lá estava cheio de mato e tal, e um vizinho dele resolveu limpar o mato e plantou um jardim ali. Ele gostava de rosas, plantou lá. Um dia o pastor, sabe que pastores são espirituais, né? Então o pastor saiu à porta e viu o seu Antônio mexendo lá nas coisas, e podando e regando lá as flores. Ele falou assim: Antônio, você e Deus estão fazendo um trabalho espetacular aí nesse terreno. Seu Antônio ajeitou o boné e disse: pois é, pastor, eu só precisava de ver como é que estava esse terreno quando Deus estava cuidando sozinho aqui. Estava bem mais complicado. Ele nos chamou para sermos parceiros dele. Seus filhos são parceiros de Deus nesse aspecto. A última coisa que eu quero dizer a respeito disso. Terceira coisa é: quem controla a produção de cultura, uma vez que cultura está no nosso DNA, quem controla a produção de cultura comanda a sociedade. Esse é o terceiro ponto, pode passar, por favor. Existe um negócio chamado cosmovisão majoritária, ou seja, a cosmovisão que comanda as coisas. Não é necessariamente a cosmovisão da maioria, mas é a cosmovisão de quem controla a agenda cultural. E novamente, agenda cultural não estou falando só de artes, envolve também, mas todas as áreas do conhecimento humano, da atividade humana. E aí tem uma coisa importante para a gente pensar. Se você acha que está tudo desculpe a expressão, está tudo um lixo em volta de você, e não aqui, porque aqui tem coisas melhores do que lixo, claro, mas na sociedade, você acha que está tudo ruim? Você não consegue escolher mais o que assistir? O seu streaming, o seu Spotify, tem coisa muito ruim lá? Eu sou obrigado a concordar, de fato é verdade, está ruim mesmo.
Mas quando a gente vê isso, nós temos duas opções diante de nós. A primeira delas é fazer o que a igreja lamentavelmente fez nos últimos 50 anos. É dizer, aperte o botão off. Se desconecte de tudo, não veja mais nada e isso vai resolver o problema. Nós só nos esquecemos de perceber que na medida em que nós, ao invés de fazer a nossa parte, nos recolhemos nos nossos guetos, nós entregamos de mão beijada o microfone nas mãos dos formadores de opinião, daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não têm a cosmovisão cristã como a sua cosmovisão, e o resultado é isso que está aí. E nós reclamamos disso. Em parte a culpa é nossa. Por isso a proposta desse congresso que você está participando é espetacular. Está nos fazendo pensar que nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte não é necessariamente, e certamente não será através de mera ideologia humana, político-partidária, vai além disso. Sabe o que acontece quando você vê um filme de que você não gosta, ou uma música de que você não gosta? O que acontece é que as pessoas que tomaram a nossa agenda cultural não têm a cosmovisão cristã, e o resultado, não só ético, mas até estético, virou o que virou. Em poucos anos, com todo respeito, e ao mesmo tempo sem nenhum, nós fomos de Vila Lobos a Anitta. E não acabou ainda. Pode piorar, acredite. Mas como é que não vai piorar? Não vai piorar quando nós entendermos que o legado que nós precisamos deixar para os nossos filhos e netos deve ser o suficiente para que eles sejam os próximos professores universitários, os próximos cientistas, os próximos historiadores, jornalistas, desportistas, produtores de política pública, produtores de cinema, artistas, músicos, e que eles produzam, não necessariamente The Chosen, embora isso seja legal, porque até isso estava ruim, até as produções cristãs estavam ruins, mas que eles produzam a arte. A arte é a expressão da majestade de Deus. Nós não podemos deixar que nos roubem a possibilidade de produzir alguma coisa de valor, de qualidade e que reflita a glória de Deus de alguma maneira. Seus filhos vão fazer isso, se você transmitir a eles o legado da verdadeira espiritualidade e da verdadeira fé. Eu disse no início, e eu quero terminar de onde eu comecei. Eu disse no início que o que chamou a atenção daqueles jovens lá na Babilônia não foi o seu conhecimento teológico, não foi a sua capacidade de interpretar um texto bíblico, e eu continuo dizendo isso porque é isso que o texto diz. Agora você conhece bem a história deles, e você sabe que eles estavam lá dispostos a enfrentar o que fosse por causa de sua fé. Onde eles aprenderam isso? Olha, eu não posso afirmar isso com certeza, mas sabendo do estado, por exemplo, do ministério sacerdotal em Jerusalém na época deles, dificilmente tenha sido no templo de Jerusalém que eles aprenderam isso. Eu quero sugerir, é apenas uma sugestão, você pode discordar, mas eu quero sugerir que aqueles rapazes receberam as informações que os levaram a temer a Deus da forma como eles fizeram nas suas casas, dos seus pais, de pessoas como você, que os prepararam para enfrentar a Babilônia. A Babilônia se curvou, não eles. E o que nós precisamos é isso. Isso é espiritualidade verdadeira. Isso é legado de verdade. O resto é correr atrás do vento. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Desligou aqui. Que maravilha a gente poder ouvir todas essas experiências. O que o Marcos está propondo para nós é que a gente possa, então, se responsabilizar por uma formação dos nossos filhos de tal forma que eles possam impactar a sociedade, né? Então, é o chamado que Deus fez a Abraão de abençoar as nações, e essa é a proposta desse congresso, sim, é a proposta que a gente consiga pensar em todas as áreas da sociedade e entender que o cristianismo tem muito a oferecer para a música, para as artes plásticas, para o cinema, para as ciências exatas, a área da tecnologia, e nós devemos estar lá. Os nossos filhos precisam estar lá também. Essa é a proposta deste congresso.